O caso de hoje ficou conhecido como Hi-Fi Murders. Você vai entender como um assalto a uma loja se tornou um dos crimes mais violentos da história dos Estados Unidos. O caso Hi-Fi Murder é realmente muito chocante, e eu já aviso que esse vídeo é pesado. Então, se você é uma pessoa sensível, melhor não assistir. Você está nos arquivos macabros. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica e arrepiam a alma, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este caso com alguém que ainda não conhece o terrível caso Hi-Fi Murder. Agora, vamos aos fatos. No dia 22 de abril de 1974, Dale Shelby Pierre, William Andrews e Keith Roberts e outros 3 homens estacionaram 2 vans na frente da loja Hi-Fi Shop. Essa era uma loja que vendia produtos eletrônicos, localizada na Washington Boulevard, Estados Unidos. Esses homens entraram na loja e renderam os 2 funcionários que estavam lá. A loja já estava no horário de fechamento, então não tinha mais ninguém no local além dos 2 funcionários. Eles que foram levados até o porão da loja, onde eles foram amarrados por um bom tempo. Esses 2 funcionários eram Walker, de 20 anos, e Michelle, de 18 anos. Enquanto a quadrilha estava roubando a loja, pegando os produtos e colocando dentro da van, um garoto chamado Courtney, de 16 anos, entrou na loja para agradecer a Walker, um favor que ele tinha feito mais cedo. O que aconteceu é que pouco antes dos homens invadirem a loja, o garoto entrou na loja para perguntar para o Walker se ele podia estacionar o carro dele no estacionamento da loja, e o funcionário disse que sim. Daí ele voltou para a loja só para agradecer o Walker, só que ele entrou na pior hora e acabou se tornando mais um refém. Como esse assalto não foi rápido, os funcionários não chegaram em casa no horário previsto de sempre. É aqui onde entra o pai do Walker, o Warren, de 43 anos. Ele ficou bem preocupado, porque o filho dele não voltou para casa no horário que sempre costumava chegar. Então ele decidiu ir até a loja e também acabou se tornando um refém. A mesma coisa aconteceu com a mãe do garoto Courtney, o que entrou na loja para agradecer sobre a vaga de estacionamento que eu falei para vocês antes. Ela ficou preocupada que o filho não havia chegado em casa, e como ela sabia que ele estava indo nessa loja Hi-Fi, ela decidiu ir atrás dele também. Seu nome era Carol, e ela foi até a loja se tornando refém também. Aqui, estamos falando de 5 reféns. Todos foram amarrados no porão da loja. O Pierre e o Andrews desceram até lá, enquanto os outros assaltantes foram embora. E lá embaixo eles começam a avaliar o que eles iriam fazer com os reféns. Quero lembrar que a partir daqui é chocante. Em determinado momento, o Andrews pegou uma garrafa e disse para os reféns que nesta garrafa havia medicamentos para dormir junto com vodka, e que eles teriam que beber aquilo justamente para eles dormirem, pois os 2 iriam fugir e não queriam que os reféns vissem para que lado eles foram, e eles queriam ganhar tempo para irem para longe. Só que, investigadores, o que realmente tinha na garrafa era soda cáustica, e quando os reféns começaram a beber, todos começaram a gritar. Bolhas enormes começaram a aparecer na boca deles. O líquido começou a queimar eles de dentro para fora. De acordo com as vítimas que sobreviveram, porque sim, temos sobreviventes, foi uma cena de horror, de grito de desespero e de dor. A última pessoa a tomar o líquido foi o Warren, que a essa altura já sabia que aquilo ali não era simplesmente vodka com comprimidos. Então, quando ele teve que tomar o líquido, porque ele foi obrigado a tomar, ele conseguiu cuspir boa parte, fazendo com que ele ingerisse pouco. O Pierre e o Andrews acreditaram que eles tomando soda cáustica seria o suficiente para eles morrerem, e que seria uma morte rápida e silenciosa. Isso porque eles tinham visto em filmes. Só que não foi bem assim. E quando eles percebem que seria uma morte lenta e barulhenta, eles decidiram que iriam desviver todos com disparos. Então, eles disparam contra Carol e o filho Courtney, com disparos atrás da cabeça deles. A Carol acabou falecendo e o Courtney conseguiu sobreviver. Depois disso, eles atiram no Walker, que acabou falecendo também no local. Com a Michelle, foi um pouquinho diferente. O Pierre arrastou ela até o canto da loja, onde ela acaba sofrendo um abuso que foi extremamente longo e doloroso.
Lembrem que ela havia ingerido a soda cáustica também. Ela ainda implorou para que eles não desvivessem ela. Porém, eles disparam contra ela também e ali ela falece. Um fato muito triste sobre ela é que ela tinha acabado de se tornar noiva e fazia apenas 2 semanas que ela estava trabalhando na loja. Já o Warren, que era o pai do Walker, eles dispararam na nuca dele. Só que, percebendo que aquilo não tinha sido suficiente para a maldade deles, eles pegaram uma caneta, colocaram dentro da orelha do Warren e simplesmente pisam em cima. Os corpos foram encontrados 3 horas depois, quando mais alguns familiares se preocuparam com toda essa situação e se depararam com aquela cena de filme de terror. A polícia se mobilizou para descobrir o mais rápido possível o que tinha acontecido naquele dia e quem eram os culpados. Eles receberam uma ligação anônima. Essa ligação era da Força Aérea, dizendo que um dos membros da Força Aérea da região, chamado Andrews, tinha dito que um dia roubaria a loja Hi-Fi e que quem estivesse no caminho dele, ele mataria. Algumas horas depois do ocorrido, 2 adolescentes estavam mexendo numa lixeira perto da base aérea de Hill. E eles encontraram alguns pertences das vítimas do caso. Esses pertences eram carteiras e documentos de identificação. Logo, eles chamaram a polícia e um detetive chegou até o local. Ele chegou a falar em algumas entrevistas que ele sentiu uma intuição muito forte de que talvez, já que eles tinham recebido uma ligação anônima da Força Aérea, os criminosos estivessem ali ao redor. Com a notícia de que esses itens tinham sido localizados, diversas pessoas curiosas foram até lá para ver o que estava acontecendo. Então, esse detetive colocou uma luva e começou a fazer uma encenação, onde ele falava coisas do tipo: "Olha só que tragédia esse caso, que tristeza, meu Deus." Ele faz todo um teatro, dramatizando o máximo possível para ver a reação das pessoas. E, gente, não é que os assaltantes estavam por perto, justamente com a van deles estacionados no fundo do estacionamento, ali do local onde estava a lixeira. O detetive percebeu que o comportamento deles era muito diferente do comportamento das outras pessoas. Então, ele decidiu se aproximar desses homens e descobriu que o nome de um deles era Andrews, um dos nomes que foi dado na ligação anônima. E revistando a van, eles encontram folders com informações da loja Hi-Fi. Investigando então o quarto deles no quartel, eles encontram mais panfletos da loja Hi-Fi Shop, além de um contrato de aluguel de uma unidade de depósito, ou seja, onde eles iriam colocar os itens roubados. Alguns equipamentos de som que eram da loja Hi-Fi, eles conseguiram identificar através do número de série, e também a garrafa com a soda cáustica. Com essas provas, o Andrews, o Roberts e o Pierre foram levados a julgamento, assim como os outros criminosos que participaram desse assalto. Porém, eles estavam ligados mais na parte do roubo em si, em dirigir as vans. Eles não tinham muita noção de que o Andrews e o Pierre, principalmente, tinham feito todas aquelas atrocidades com os reféns. Por isso que os julgamentos foram todos separados. O julgamento aconteceu no dia 15 de outubro de 1974. O Pierre e o Andrews foram condenados à pena de morte e o Roberts foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Anos mais tarde, em 1987, o Roberts conseguiu a liberdade condicional. Durante o julgamento, principalmente da parte do Pierre e do Andrews, foi levantado que realmente eles tinham a intenção de matar qualquer pessoa que estivesse ali na loja e que eles estavam procurando meios para realizar isso. De acordo com os dois, eles se inspiraram em um filme chamado Magnum Force, em que uma garota de programa é forçada a beber soda cáustica e ela morre rapidamente. Na cabeça deles, isso ia acontecer com as vítimas da loja. E foi completamente ao contrário, né? Bom, o Pierre e o Andrews foram executados por injeção letal alguns anos depois. Vamos falar dos sobreviventes. O Courtney não conseguiu testemunhar no julgamento porque ele perdeu a memória. A situação dele foi muito traumática. Ele chegou a passar mais de 150 dias internado no hospital e nunca conseguiu se recuperar dos ferimentos. Ele nunca conseguiu trabalhar e concluir os seus estudos. Já o Warren, pai do Walker, também não conseguiu se recuperar 100%. Ele perdeu boa parte da audição de um dos seus ouvidos, mas ainda assim, ele foi uma das principais testemunhas do que aconteceu naquela noite, ajudando na condenação dos envolvidos. Como eles tiveram coragem de uma atrocidade dessas? Você conhecia este caso? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal,
ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer essas histórias sinistras. Até a próxima!